Boa noite para todo mundo. Boa noite, Paloma, amigos que estão vendo a aula gravada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de texto, que é uma coisa que cai bastante em Enem, concurso e outras provas. Eu trouxe assim, basicamente a gente vai dar uma introduzida ao que é essa coisa da interpretação de texto. Eu vou trazer também algumas diquinhas e no fim a gente vai analisar uma música muito boa, inclusive. E se der tempo, a gente ainda vai ter uns exercíciozinhos que já caíram, em outras edições do Enem, a gente vai fazer ao vivo, assim, vamos ir praticando, né? Eu vou começar a apresentação aqui. Aí você me confirma se você tá vendo, se vocês estão enxergando bonitinho. Acho que foi, né? Foi. Foi sim. Ai, obrigada. Nossa, mas eu também comecei o trem lá na frente, né? Bom, vamos. Então, assim, eu dividi a aula em 5 momentos. No primeiro, a gente vai aprender basicamente o que que é um texto, o que que vai caracterizar o texto enquanto instância linguística. Depois, a gente vai falar da diferença de compreensão para interpretação. No terceiro momento, a gente vai falar mais sobre esse ato de ler, o que configura uma leitura. Depois vão vir com umas diquinhas de como interpretar um texto e depois a gente vai praticar. Então vão ter esses 5 momentos na aula de hoje. Lembrando que qualquer momento vocês podem me interromper, vai dar tudo certo. Então vamos lá. O que é um texto, assim, grosso modo? Ele vai ser uma manifestação linguística que tem que produzir um sentido. Vai ter sempre um emissor e um receptor. O emissor vai ser sempre aquele que está emitindo a mensagem e o receptor vai ser uma espécie de ouvinte. Lembrando que um texto, ele necessariamente ele tem que produzir um sentido para aquela pessoa que está recebendo, que está ouvindo esse enunciado, vamos dizer assim. Já a compreensão e a interpretação, eu acho que a gente precisa diferenciar, porque compreender um texto não é a mesma coisa que você interpretar esse texto. Lembrando que esse texto ele vai ter que ser essa instância linguística que vai fazer você produzir um sentido. Então, a compreensão ela vai sempre olhar esse viés do que é segundo o texto, segundo o autor. O texto informa, é uma coisa que ela está explícita ali na materialidade daquele texto que você está lendo. Então ele vai ser algo, como que eu posso dizer? Vai ser algo que está na superfície do texto, é algo que você pode bater o olho e você vai tirar esses elementos presentes do texto. Já a interpretação, ela é uma coisa que vai exigir de você um pouquinho mais de cuidado, vai ser algo mais trabalhado, vamos dizer assim. Então ela vai ser uma coisa que você vai compreender a partir do texto. Você vai concluir a partir do texto. O texto permite deduzir que é uma coisa além do texto, é algo que está implícito, ele está imerso nas entrelinhas. Interpretar o texto é você atribuir um sentido àquele texto, um sentido mais crítico, algo a mais, vamos dizer assim. E essa interpretação também, ela vem desencadeada com as suas vivências, os seus conhecimentos prévios, as suas experiências. Então, se você pegar um determinado texto, vamos supor, sobre as Olimpíadas, você vai ler uma matéria de jornal sobre as Olimpíadas. Você não vai só ler, sei lá, vai uma resenha crítica a respeito da falta de verba dos atletas nas Olimpíadas, por exemplo. Aquilo vai ter que instigar o leitor a fazer uma reflexão crítica. É uma coisa que vai propor uma discussão, uma coisa que vai instigar que aquela pessoa que está lendo interaja ativamente com o texto, sabe? Porque muitas pessoas não falam disso. Quando a gente chega na escola, a gente aprende
o professor vai te passar, olha, a gente vai estudar isso aqui a partir do que o autor quis dizer. Então, vou te passar uma prova aqui agora e a gente vai estudar a partir do que o texto está mostrando. Uma coisa assim, que é como se você colocasse uma viseira no aluno. E não é só sobre isso, sabe? A gente tem que participar ativamente na construção de sentido dos textos, das leituras, mas também pode ser um negócio assim, eu vou dar uma viajada aqui. A gente vai falar disso um pouquinho pra frente. Então, o ato de ler, você tem que interagir com aquele texto para você interpretar. Então, o ato de ler vai ser uma coisa que, assim, você observando o texto e a estrutura, você vai compreender só o assunto geral. É o que a gente falou do compreender. Você vai fazer uma leitura a partir do que está ali no texto enquanto materialidade. Para interpretar, a gente vai ter que ter mais cuidado, vai ter que ter uma leitura mais atenta, uma leitura crítica. A gente aprende que existem vários tipos de leitura. Às vezes, a finalidade com a qual você está lendo uma coisa, ela vai determinar que tipo de leitura você vai fazer. Então, se você está lendo só para relaxar, você pegou um livro e você está lendo para relaxar, vai ser um tipo de leitura. Se você está lendo para fazer uma prova, vai ser um outro tipo de leitura. São as motivações que vão te instigar a ler aquele texto a partir de um determinado olhar, uma determinada perspectiva. A gente aprende também que as ideologias do sujeito, elas também vão acabar interferindo nessa leitura. As suas crenças vão te dar o poder de atribuir um juízo de valor àquilo que você está lendo. Se você concorda, se você discorda. Então, de certo modo, isso também é interpretar. Você vai ter que se desprender da ideia da leitura que vai buscar compreender a ideia do autor. A gente tem que quebrar essa coisa dessa sacralidade do autor. O cara que fez esse livro, a gente tem que aceitar o que ele está falando porque foi ele que escreveu. Ele escreveu, ele é o correto, sabe? Não é só isso. O autor, a gente tem que ter em mente que ele nada mais é do que aquele que escreve. Apenas isso. A partir do momento que ele terminou o processo de escrita e você tem ali o livro pronto, a leitura é sua, a leitura é do público e as interpretações, elas têm que caber aos sujeitos que vão fazer essa leitura. Então a gente tem que entender essa questão da leitura enquanto uma coisa ativa. Você transpassa conhecimentos, você atribui sentidos mutuamente. Então você vai ter que tentar entender, buscar um sentido, assim, vamos dizer, além do que está no texto enquanto materialidade, sabe? Tomar uma aguinha aqui. Agora que a gente já sabe que a leitura ela tem que ser uma instância ativa, que você tem que participar nesse momento de atribuir um sentido para esse texto, a gente vai reunir aqui umas diquinhas básicas para a gente chegar no ponto principal, que é como interpretar o texto. Então, assim, num primeiro momento, a gente vai precisar da pré-compreensão. O que é essa pré-compreensão? Toda leitura vai supor que o leitor vai entrar no momento de leitura ali do texto já com seus conhecimentos prévios e com as suas vivências, como eu disse um pouquinho ali atrás. Então, assumindo os seus conhecimentos prévios, você vai reunindo as informações que você tem com as informações novas que você está recebendo. Isso é a compreensão. Vamos ler a caixinha. Por meio da compreensão, o leitor é capaz de unir seus conhecimentos prévios com os novos que estão sendo expostos no texto. É justamente isso que é uma leitura ativa, uma instância ativa. O leitor ele não pode ser só um receptáculo de conhecimento. Ele não é uma caixinha que o autor joga ideias. Você vai captando as ideias dele, mas ao mesmo tempo você vai refletindo, você vai reunindo aquilo que está naquele texto com as coisas que você já sabe, com as suas ideologias, com as suas opiniões.
É importante a gente sempre fazer esse exercício durante a leitura. E a partir disso vai vir a interpretação. A interpretação, então, ela é a resposta que você vai dar para o texto depois de ler. Então, depois dessas etapas de pré-compreensão e compreensão do texto, você vai dar uma resposta, você vai atribuir o seu sentido para aquilo que você leu. Então, a interpretação ela vai supor um novo texto, algo recriado pelo leitor. O que seria esse novo texto? Eu não sei se vocês já repararam que quando você está lendo alguma coisa, você vai recriando aquilo na sua cabeça. Às vezes você pode, sei lá, vamos supor, às vezes acontece da gente estar lendo um livro e você lê uma página inteira, depois você para e olha e fala assim: nossa, mas o que eu acabei de ler? Vou ter que voltar. Esse voltar, você já está recriando esse texto na cabeça. Não necessariamente voltar. Deixa eu ver como é que eu posso ser mais específica. Tem um termo que é o ler levantando a cabeça. E é justamente isso que é você recriar um novo texto. Cada leitura supõe um texto novo. É você ler, pensar. É você ler e atribuir um sentido, é você ler e interpretar. Ficou claro, Paloma? Paloma? Ficou claro, Paloma? Tá tudo bem até aqui? Ficou claro, sim, tô entendendo. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, não. Ah, então tá bom. Vou passar. E aí a gente vai ter que entender também, então, essa questão das pluralidades de se interpretar um texto, as pluralidades, as possibilidades de interpretação de um texto. Então, por exemplo, a recorrência de traços semânticos estabelece a leitura que deve ser feita no texto. Essa leitura não deve vir de delírios do leitor, e sim das possibilidades já previstas no texto. O que seriam esses traços semânticos? Seria a construção daquele texto, seguindo as regras da língua, vamos dizer assim, não as questões de gramática, sabe? Mas seguindo aquelas regras semânticas da língua portuguesa, no nosso caso. Então, por exemplo, se você está lendo. Deixa eu pensar. Se você está lendo a carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele vai falar ali do primeiro encontro dos portugueses com os índios, por exemplo. Ele está relatando aquilo ao rei de Portugal. Se você está lendo aquilo, você não pode, sei lá, interpretar o texto como as andorinhas voltaram e eu também voltei, sabe? Você não pode fugir daquilo que está no texto enquanto material, texto enquanto estrutura. Então a gente tem que respeitar essas regrinhas semânticas que vão tratar do tema, do assunto, para fazer essa interpretação. Gente, vocês estão ouvindo uma falazada aqui ou tá tranquilo? Que até o passarinho começou a cantar. Tá normal. Tá bem baixinho, assim. Tá baixinho. Gente, eu passo É. os dias revoltado. Meu pai tem dois passarinhos que ele deixa na cozinha. Um a gente chama de Roberto Carlos. Gente, o passarinho não para de cantar. E pior que ele canta para me irritar, sabe? Eu posso estar, sei lá, existindo. Ele vai começar a cantar se eu chegar perto dele. Aí agora é um momento importante, ele resolveu cantar. Ele não gosta de mim. Onde que eu parei? Até distrair aqui. Entrou alguém? Não, eu levantei a mão sem querer aqui. Ah, tá, fez um barulhinho. Meu coração até encheu de esperança, tá? Enfim, então a gente vai ter que se atentar sempre àquilo que está no texto. A gente não pode fugir do assunto, do tema. Uma dica muito importante que eu dou para vocês assim nesse quesito é, primeiramente, você identificar o gênero literário daquilo que você está lendo, sabe? Então você olha, sei lá, é uma carta, é uma notícia, é um poema. Identificando esse gênero previamente, a gente já vai poder localizar, vamos supor, essas regrinhas, esses padrões específicos de cada gênero.
Isso ajuda muito na hora de você resolver essas questões de interpretação. Você bater o olho e falar, isso aqui é isso aqui. Segundo tópico, a coerência é garantida, entre outros fatores, pela reiteração e pela recorrência de fatores semânticos ao longo do discurso. Então, a gente vai ter que sempre respeitar essas questões de coesão e coerência intrínsecas nesse texto que você está lendo. Como eu disse antes, você não pode fugir. A gente vai tentar também, você vai ter que tentar agrupar esses elementos significativos que se somam ou se confirmam em um mesmo plano do significado. O que é isso? Você vai agrupar, sei lá, tem muito essa diquinha para quando você vai estudar inglês, mas eu ler um texto em inglês, alguma coisa assim, mas no português também ajuda. A gente pode primeiro fazer uma leitura corrida. Você lê para entender mais ou menos o que aquilo está falando. E na sua segunda leitura, você vai procurar elementos que vão somar um significado. Esses textos, eles sempre têm começo, meio e fim. Então, vamos ter, por exemplo, as casualidades. Uma coisa que leva a outra. Então, é interessante você buscar esses elementos dentro do texto. Aí a gente pode pôr em prática a questão das coisas que você pré-compreende. Peraí, gente. Ô, mãe! Fala baixo! Nossa Senhora! Eles ficam falando, eles me desconcentram. Nossa Senhora! A gente pode reunir nesse terceiro tópico, então, os seus conhecimentos prévios. Você pode juntar as coisas que você já sabe com essas informações e você vai somando nesse significado, nessa construção de sentido que você está fazendo no ato da leitura. É muito importante também a gente ter em mente que você pode interpretar, sim, um texto, mas esse texto ele não necessariamente tem que ser verbal. O que é o texto verbal? O texto escrito. Há a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A gente vai entender aqui. Então, a linguagem verbal, ela também pode ser chamada de linguagem verbalizada. Ela é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Então, são os textos, os poemas, tudo aquilo que você enxerga a língua, vamos dizer assim. A linguagem verbal, ela vai ser visual. Então, ela vai usar signos linguísticos visuais, como gestos, músicas, charge cai muito no Enem. Músicas, essa coisa que você não necessariamente tem que ver as palavrinhas escritas para você atribuir um sentido. Esses dias eu vi um vídeo muito bom no Facebook, que era justamente a legenda era linguagem não verbal. E era um cara passando assim no meio do mato, só que tinha tipo muita água na estrada e tava vindo um carro a 1.000 por hora, jogando água para tudo que é lado. Aí o cara cata uma pedra no chão e vira assim pro carro, o carro, gente, passa assim devagarzinho, sabe? É mais ou menos isso. Você não precisa dizer nada para dizer alguma coisa. Isso seria então a linguagem não verbal. Então, assim, até agora tá tudo bem, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Você tem dificuldade, assim, de interpretação de texto? É uma coisa que você acha tranquila? Não tenho muita dificuldade, não. Oi? Não tenho muita dificuldade, não. Ai, que bom. Então, agora a gente vai praticar. A gente vai fazer um exercício. Eu vou colocar uma música que se chama Ponta de Lança, que é do Rincon Sapiência. Não sei se vocês já ouviram, mas ele, assim, ele é fantástico. Muito bom. E então, assim, vou propor para a gente fazer esse exercício. A gente vai ouvir a música e a gente vai tentar interpretar essa música, sabe? O que eu penso a partir dessa música? Vou sair aqui. Vou colocar. Vocês me confirmam se vocês estão ouvindo? Eu procurei a música com a letra. Vocês estão conseguindo ver bonitinho?
Sim, Gente, sim. Sim. Abriu aqui. obrigada. Então vamos de. O volume tá bom? Salve! Ok. Tá sim. Com Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo. Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela, minhas unhas voando, cheia de serói, dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela, batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete, as pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando, faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim, pro santo tamo derrubando. Aquele orgulho que já foi roubado na bala de meia, vai recuperando. Vários homens bomba pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homens bomba, bombom granada. Se tem permissão, tamo dando sarrada. Se o rap é ruim na rua, não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança, um babara, uma de um jeito ofensivo, falando que isso é tipo uma comba. Espero que suma. Música preta a gente assina, funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro, eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro eu enfrento. Coragem eu tomo, me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis, é por esses lugares que como. Anjos e demônios me falaram vamos, e no giro do louco nós fomos. A perdição, a salvação, a rua me serve tipo mordomo. Tô burlando lei, picadilha rock. Quando falo rei, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipe. Tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, feio? Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar, tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci, pra me aparecer eu ofereci umas rimas quentes como Hennessy. Pra ficar mais claro, eu escureci aquele passado, não me esqueci. Vou cantar autoestima que nem Lessi. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Muricy. A noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco, tô dando soco que nem lango-lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino. Eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões. Fazendo minha mala do pico cigano, tô sempre mudando de corações. Luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os pretos é chave, abram os portões. Uau! Ai, ai, ai. Quando eu havia gravado a Linhas de Soco, eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse. Aí eu gravei mais essa ainda. Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia no Rap BR, certo? Tá faltando. Pega eu, pai. E aí, vocês já conheciam? Não. Não? O que você achou da música? Me conte. Gostei. Fala, né, sobre. Fala sobre como é que se fala. Esqueci, meu Deus, a palavrinha que eu ia falar aqui. Mas ele fala muita coisa assim sobre a sociedade, fala sobre o racismo e outras coisas aí. Uhum, isso mesmo. Nossa, eu adoro essa música, assim, a construção dessa música, assim, a métrica delas, incrível. Esse cara é incrível. É isso, esse cara é incrível. Então, assim, eu coloquei aqui algumas anotaçõezinhas, assim, impressões que eu tive ouvindo a música, mas é aquela coisa, não necessariamente o que eu vou falar aqui é o certo, sabe? A gente tem que quebrar um pouquinho essa coisa do professor como nossa, o cara que sabe tudo. Porque eu não sei nada nem da minha vida. Então, se você teve suas próprias impressões, o que que você achou, se você gostou, se você não gostou, é um trem seu, trem seu. Então, assim, essa música, ela fala muito do cotidiano da juventude brasileira. Essa juventude brasileira que ele tá falando é a juventude
negra, periférica, marginalizada, a juventude popular, vamos dizer assim. Ele está falando da juventude real do Brasil. Não que a juventude de, sei lá, do filho de um desembargador, não seja, mas ele tem vivências diferentes de, assim, mais da metade da população. Então, assim, ele vai falar acerca dessas questões também de identidade da população negra e periférica. Ele levanta muito a autoestima dessas pessoas, não só nessa música, em outras músicas. Ele sempre traz essa valorização dessa cultura deles. Minha também, né? Esse tipo musical é chamado de Afro-Rap. E essa música, assim, ela contribui também para esse empoderamento das massas e na afirmação das identidades e dos valores dessa cultura, dessas pessoas, desses sujeitos. E ele vai vindo assim com rimas ácidas e ele apresenta isso como uma forma de se autoafirmar. O Rincon Sapiência, em algumas entrevistas, ele fala sobre essa questão dele se autoafirmar enquanto um homem preto e ele se orgulha disso, sabe? Então é através das músicas dele, das vivências dele, que ele busca combater essa série de preconceitos, de discriminação, como você falou, racismo, desigualdade, esses problemas da sociedade. A gente vê muito o rap, eu acho que ele traz muito disso, são problemas da sociedade, problemas que afetam os sujeitos. Isso é muito bom. Então ele vai buscar valorizar essa cultura afro-brasileira, minha língua até enrolou. Afro-brasileira indígena. Então, assim, agora que a gente pôs isso um pouquinho em prática, eu selecionei, acho que quatro questões para a gente resolver junto. Posso deixar outras no Classroom também, se for o caso, alguém me manda mensagem, não sei, vou ver o que eu resolvo da minha vida. Mas é muito importante a gente exercitar essa coisa da interpretação de texto, porque assim, tem muitas questões sobre isso. E não, as questões assim, de interpretação de texto, elas não vão te ajudar só nas provas. Assim. Vai te ajudar na hora da redação, quando você precisar fazer a redação, você pode reunir esses seus conhecimentos prévios. Uma pessoa que lê é uma pessoa que exercita a mente, exercita os seus saberes, vamos dizer assim. Vou abrir o arquivo. Vai abrir. Mas aí eu deixo esses dois documentos para vocês no Classroom, pra vocês terem acesso. Vamos resolvendo essas questõezinhas. Então vamos lá. Tá bom ou você acha que precisa dar um zoomzinho maior? Dá para Não, ver? tá bom. Dá pra ver Beleza. sim. Você quer ler a questão? Vou ler assim a questão. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo, Bira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava de Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829 a 1877, o conhecido autor O Guarani e Iracema, tido como um pai do romance no Brasil, além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nazistas indianistas e históricos. Ele foi também folhetista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal, até ministro da Justiça, para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX. Parte de seu acervo inédito será digitalizada. História Viva, número 99, 2011. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura
digitalização de sua obra depende-se de quê? Digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. B. Com o conhecido autor de Guarani Iracema, foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. C. A divulgação das obras de José Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. D. A digitalização dos textos de José Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. C. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Obrigada. Qual que você acha que é? Me conta. Se tiver errado, também não tem problema, não. Para mim, como eu li o texto, né, eu entendi, eu acho que seria a letra B. A B? Uhum. Ui. Desculpa que às vezes dá um eco e eu assusto com a minha voz, eu fico assim, socorro. Não, também poderia ser. Quando eu li assim de primeira, antes de olhar o gabarito, que essas questões elas sempre têm um gabaritinho. Eu também achei que podia ter sido essa. Mas no caso, ela vai ser a letra D. Porque a B, ela tá falando que que o José de Alencar, ele foi ele foi importante porque ele deixou uma vasta obra literária com temática temporal. Isso também está correto. Só que com base no texto, o texto está falando da digitalização das obras dele. Por isso que não seria esta, assim, grosso modo. A, ela não está certa porque ele diz que a partir da digitalização seria possível que os leitores possam compreender os seus romances. Só que os romances dele não necessitam da digitalização para serem compreendidos. A letra C, ela também não. Desculpa, eu dei uma travada. Então, assim, a correta vai ser a letra D, que a digitalização dos textos de José Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Por quê? É o que eu tô falando aqui. A importância dele não vai se limitar somente nesse período do Brasil imperial. Ele é um escritor, aqui fala multifacetado, porque ele tem múltiplas faces, múltiplas virtudes. Ele atua como um jornalista, entre outros ofícios que a gente viu ali no texto. Então, ele é um sujeito muito virtuoso. A digitalização dos textos dele vão buscar preservar a memória linguística dos seus feitos e contribuem também para essa questão da identidade nacional. A2. Você quer ler também? Se eu estiver sendo chato, você me fala. Porque às vezes os professores me pedem os trem, eu olho assim e falo, nossa, eu não queria. Você tá aí ainda? Eu vou ler então. A substituição do haver por ter em construções existenciais, no português do Brasil, corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralela ao que já ocorrera em relação à aplicação do domínio de ter na área semântica de posse no final da fase arcaica. Matos e Silva analisam as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial
não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, enquanto de haver, como verbo existencial, como concordância, lembrado por Ivo Castro, e anotado como novidade no século XVIII por Said Ali. Como se vê, nada é categórico. É um purismo estreito, e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas do que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidenciam que. Então, a gente, lendo esse texto, a gente vai pensar no o principal que a autora está fazendo, é propor uma crítica acerca das normas cultas da língua portuguesa. Os puristas, eles são indivíduos participantes de um movimento que defendem o purismo da língua. Bem semelhante, assim, tá, desculpa, eu dei uma viajada, mas os puristas, eles vão ser, então, esses sujeitos que vão desconsiderar as variações linguísticas presentes. Então, se você não fala, não escreve seguindo a gramática normativa, você seria invalidado enquanto sujeito, seria desvalorizado intelectualmente, porque se você não fala corretamente a língua, então você está errado. Então, assim, tendo isso em mente, é um texto assim, meio dificilzinho, mas a gente, fazendo esse exercício de você reunir os seus conhecimentos prévios, você consegue desenrolar para todo teu jeito. Ui, aqui já está até com a alternativa correta, desculpa. Então, o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. B, o estudo clássico, aqui faltou mais, os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. C, a avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. D, a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. E os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. A alternativa correta é a letra E, porque esses comportamentos, eles são prejudiciais na medida que desvalidam, vamos dizer assim, desvalidam-se os falantes que falam diferente. Mas você não pode desvalorizar um falante porque ele tem domínio sobre a própria língua. A gente tem que ter em mente que a língua ela tem uma única função: garantir a comunicação. Então, se o emissor diz algo, enuncia, e o receptor compreende, então eles estão se comunicando, mesmo que o emissor não tenha domínio total das normas gramaticais. Entendem? Então, aqui, na opinião da autora, o purismo da língua ele traz consequências que dificultam a compreensão linguística e, por isso, são prejudiciais. Esse purismo está relacionado com a hierarquização dos usos da língua, que gera um preconceito linguístico entre os falantes. Agora a gente vai analisar, essa terceira questão é sobre charge, linguagem não verbal. Mas no caso essa é verbal, porque tem um escrito, mas... a Copa do Mundo é nossa, a burocracia também é nossa, a violência é nossa, a corrupção é nossa, o trambique também, a miséria, a desigualdade social, reticências. As charges utilizam os recursos do desenho e do humor para tecer algum tipo de crítica a diversas situações do cotidiano. Sobre a charge do chargista Duck, analise as seguintes afirmações e julgue aquelas que são verdadeiras. 1. Através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra entusiasmado com a realização da Copa do Mundo de 2014. 2.
Através da gradação na mudança de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma visão crítica sobre a realização da Copa do Brasil. 3. Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas entrelinhas da charge, pois essa tem apenas a função de divertir o leitor. E 4. Podemos inferir que o entusiasmo inicial pela realização dos jogos no Brasil foi substituído por uma postura pessimista por parte da personagem retratada. Alternativas que estão corretas: 1 e 3, 1, 4 e 3, 2 e 4, 1, 2 e 4. A alternativa correta é a C. As alternativas corretas são a 2 e a 4. Através da gradação na mudança de expressão, a gente percebe que ele tem uma visão crítica sobre a realização da Copa no Brasil. E o entusiasmo inicial que ele sente pela realização dos jogos, ele é substituído por uma postura pessimista, pois ele observa, ele critica, ele está atento à atual realidade. E a última, é essa aqui. Então, a gente pode observar a soberania. Isso aqui é uma urna, as antigas urnas. O político e o eleitor é um burrinho. A charge satiriza uma prática eleitoral presente no Brasil na chamada Primeira República, quando tinham, né, as oligarquias. Isso vocês vão saber melhor nas aulas de história, eu não sou muito boa, não. E a prática revelava a ignorância por parte dos eleitores dos rumos políticos do país, tornando esses eleitores adeptos a ideologias políticas nazi-fascistas. B. A ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, as quais limitavam o direito de escolha e demonstravam a fragilidade das instituições republicanas. C. Restrição provocada pelo voto censitário, que limitava o direito de participação política àqueles que possuíam um certo número de animais. D. Facilidade de acesso à informação e propaganda política, permitindo aos eleitores a rápida identificação dos candidatos que defendiam a soberania nacional frente às ameaças estrangeiras. E a ampliação do direito de voto trazido pela República, que passou a incluir os analfabetos e facilitou sua manipulação por políticos inescrupulosos. A alternativa correta dessa última questão vai ser a E. Isso por quê? A charge ela vai criticar o que, durante esse período da Primeira República, eles chamavam de voto de cabresto. Era uma prática muito utilizada pelos políticos. Eles obrigavam os eleitores a votarem nos seus candidatos para se manterem no poder. Então, isso é uma alusão, né? Essa expressão é uma alusão ao nome dado ao boi manso, que serve de guia a touros, o cabresto, né? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Vou parar de apresentar. Eu espero que vocês tenham gostado. E vai dar tudo certo. Eu vou deixar isso disponível para vocês no Classroom. Agora mesmo eu já coloco, já subo lá. E um beijo para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Amigo, acho que você pode parar a gravação.